Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. A gente está terminando já a nossa matéria sobre os símbolos nacionais e eu passei uma última atividade sobre o nosso hino nacional. Foram 3 folhinhas para casa e agora a gente vai fazer a correção, tá bom? Vamos lá. A primeira atividade sobre o hino nacional era essa daqui, para a gente completar a primeira parte do hino. E aí eu já vou passando as respostas, tá bom? E conforme for tendo alguma palavra diferente, eu vou dizendo o significado. Então começou lá, ouviram do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, o brado. Lembra o brado? O grito, o retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos, de brilhantes. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhou-se a segurança de que somos o quê? Iguais. Então, a terceira palavrinha aí é igualdade. A gente tá aqui, ó, na terceira palavrinha. Qualquer coisa, vai pausando o vídeo, vai voltando, tá bom? Vamos lá, seguindo. Conseguimos conquistar com braço forte. Um braço só, porque somos unidos. Unidos somos um braço forte. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó, pátria. Pátria é a mesma coisa que país. Pátria amada, idolatrada, salve, salve de novo. Brasil de um sonho intenso. Alguma coisa intensa, é uma coisa muito forte. É um sonho intenso, é um sonho muito forte. Um raio vívido, vívido é de vivo. De amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, formoso é bonito. Eu posso dizer que vocês são formosos, formosas, vocês são bonitos. Risonho, uma pessoa que ri, é risonha. Então diz que o céu do Brasil é um céu lindo, limpo e risonho, porque ele nos faz sorrir. A imagem do cruzeiro resplandece. Cruzeiro é o nome da constelação. Lá no céu tem as estrelas e alguns conjuntos de estrelas formam constelações. E aí tem a constelação Cruzeiro do Sul. E dá para ver essa constelação daqui do Brasil, por isso que ela é citada aqui, tá bom? Aí a próxima palavra, gigante. O Brasil, ele é gigante pela própria natureza. Então o Brasil naturalmente é grande. Nós somos um país muito grande. És belo, és forte, impávido colosso. Impávido é corajoso e colosso é muito grande. Então é impávido colosso. Então tem uma coragem muito grande. Ou a gente pode dizer que ele é corajoso e muito grande. E o teu futuro, é a próxima palavra, espelha essa grandeza. Então, o que eles esperavam para o futuro era o que eles esperavam comparado à grandeza do Brasil. Então, eles esperavam, na época que foi escrito o hino nacional, que o Brasil fosse um país grande e próspero. A gente tá chegando lá. Vamos lá. Terra adorada, entre outras mil, entre milhares. És tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, quem são os filhos do Brasil? Nós. Dos filhos deste solo. És mãe gentil, pátria amada. Última palavrinha, Brasil. Vamos lá. A próxima atividade era para ligar os significados. Eu pedi para vocês pegarem um dicionário. Um dicionário pode ser um dicionário como esse aqui, um Aurélio. O meu, vocês veem que tá bem usado. E aí no dicionário era para vocês procurarem o significado das palavras. Algumas, conforme a gente foi falando o hino aqui, eu já fui dizendo o significado, mas vamos fazer uma por uma, caso tenha ficado alguma dúvida, tá bom? Plácidas, como a gente falou, são calmas, tranquilas. Então tem aqui, ó, calmas. Então o que vocês vão fazer? Vão ligar a palavrinha plácidas a calmas. Seguindo,
retumbante. É o quê? Um grito bem alto, um brado retumbante. Fúlgidos, brilhantes. Penhor, a gente falou que é aquilo que a gente coloca em segurança. Vívido, a gente falou sobre isso agorinha, falando sobre o hino, né? Completando o hino. Vívido é aquilo que é vivo, aquilo que parece, ali, dá pra pegar. Quando a gente tem aquele sonho que parece que foi de verdade, a gente diz que foi um sonho vívido. Ou a imagem da televisão tá muito nítida, tá vívido, entendeu? É quando tá muito nítido. Formoso! Quando eu digo que vocês são formosos, bonitos. Límpido, limpo. Impávido! Temos que ser impávidos sempre, corajosos. E colosso é muito grande. Quando eu digo assim, ó, que meu amor por vocês é colossal. Eu tô dizendo que é o quê? Muito grande. Vamos lá. Próxima. A número 3 é a segunda parte do hino nacional. Eu pedi para vocês marcarem as palavras que vocês não conheciam dessa segunda parte. E aí eu marquei também algumas. Tem de outros alunos também que me falaram algumas palavras que eu não achei que vocês não conhecessem, mas aí eu marquei aqui. Vai que. Mas se eu pular alguma palavra, se vocês marcaram lá, tia, eu não conheço essa palavra e eu não te falei o significado aqui, ou você não encontrou, pode escrever lá ou falar com a tia Vivian, que aí eu respondo pra vocês, tá bom? Vamos lá, começando. Deitado eternamente em berço esplêndido. Esplêndido foi a primeira palavra que eu marquei. Esplêndido é a mesma coisa que maravilhoso. Vocês são esplêndidos, vocês são maravilhosos. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras. Fulguras é resplandecer, é se sobressair. Então o Brasil, ele tá dizendo aqui que o Brasil, ele resplandece, ele se sobressai. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Florão é quando nascem as flores, então fica tudo florido. Aí florão, florão porque é no futuro. Então, tá dizendo que o Brasil, ele ia se sobressair e que ia florir daqui da América. Iluminando ao sol do novo mundo. Então, tá dizendo o quê? Que o Brasil, ele ia se sobressair e o Brasil ia iluminar, ia resplandecer no novo mundo, nessa nova trajetória. Porque lembra que o hino nacional, ele foi escrito na época da independência do Brasil. Então, era tudo que eles estavam esperando desse novo país que acabava de se tornar independente. Eles esperavam que o Brasil se sobressaísse, que o Brasil brilhasse, que o Brasil florisse. Do que a terra mais garrida. Garrida é enfeitada. Quando vocês se arrumam todos, os meninos chegam lá tudo de cabelo penteadinho, tudo arrumadinho. As meninas no dia do balé, gente, é cada coque, cada penteado. Vão até maquiadas no dia do balé. Vocês vão garridas, vocês vão garridos, enfeitados, tá bom? Então, do que a terra, mais garrida. Tá dizendo que o Brasil é o país mais enfeitado, mais bonito da terra. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Risonhos a gente já falou, que é quando a gente fica sorrindo, fica risonho. Então tá dizendo que os nossos campos, os nossos bosques, eles têm mais flores, eles são risonhos por causa disso. Nossos bosques têm mais vida e a nossa vida no teu seio mais amores. Seio é peito, então tá falando que no seio do Brasil, quando a gente está morando aqui no Brasil, a gente tem mais amor, a gente é mais amoroso, mas isso é verdade. O Brasil é um país muito caloroso e a gente é muito conhecido lá fora, em outros países, por causa disso, pelo nosso jeito de recepcionar as pessoas, de ser caloroso, enfim. Ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve.
Brasil de amor eterno seja símbolo. Que o Brasil, ele seja um símbolo de amor eterno. Símbolo, como a gente vê, é aquilo que representa. Então, para que a gente, sempre que a gente lembrasse do Brasil, eles desejaram que a gente lembrasse do Brasil como um símbolo de amor. O lábaro que ostentas estrelado. Lábaro é bandeira. Eu desenhei uma aqui para vocês, para ficar mais fácil de compreender. Ó, aqui na minha Constituição tem mais só metade, né? Metade da bandeira. Aqui a bandeirinha, aí eu desenhei a outra metade. E aí, lábaro é bandeira. Então, toda vez que falar lábaro, tá falando bandeira. O lábaro que ostentas estrelado. Ostentar é mostrar, é levantar. Então, que o lábaro que nós ostentamos. Então, é a bandeira que nós mostramos. Então, essa bandeira que nós mostramos aqui diz assim, ó. O lábaro que ostentas estrelado. É a bandeira que nós mostramos estrelada, tá vendo? Que tem um monte de estrelas que são os estados, a gente já estudou isso quando a gente estudou a bandeira nos símbolos nacionais. Então, a bandeira que nós mostramos, cheia de estrelas, é a nossa bandeira nacional. E diga o verde louro dessa flâmula. Flâmula é essa bandeirinha aqui do meio com as pontinhas. Quando fala verde e louro, é o verde e o louro. O verde louro dessa flâmula. Flâmula por causa do tipo do desenho. É a bandeirinha pontiaguda. Ele indica o quê? Paz no futuro e a nossa glória do passado. Por quê? Porque a nossa bandeira do Brasil, vocês lembram que ela mudou? Porque o Brasil primeiro era um império e aí depois o Brasil se tornou uma república. Então, é a paz que a gente espera no futuro. O que aconteceu? A nossa bandeira só mudou os significados, ela continua a mesma. Então, é a nossa paz do futuro, que são as nossas matas, os nossos tesouros, mas também representa a glória do passado, porque como as cores são as mesmas, mostram a glória do Brasil Império também. Então, a paz do futuro e a glória do passado. Mas se ergues da justiça, clava forte. Clava é isso daqui, ó, que tem muito nos desenhos animados. A clava, essa aqui é uma arma. Então, a gente ergue a nossa arma da justiça. Então, quando fala que a gente ergue a nossa clava forte, a gente tá falando dessa arma aqui. E tá dizendo no sentido de ir à luta em busca de justiça. Então, vamos lá? Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Então, se a gente erguer a nossa clava forte, vão ver que o brasileiro não foge à luta. Vocês sabiam que a gente que abre as reuniões da ONU, essas coisas, porque nós somos o único país que nunca perdeu uma guerra? Sabiam disso? Pois é, privilégio nosso. Quando a gente entra pra luta, é pra ganhar. O Brasil nunca perdeu a guerra. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Então, quem adora o Brasil, quem é brasileiro mesmo, não tem medo. Então, quem não tem medo é o quê? Impávido. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. E aí, aqui embaixo, depois de vocês marcarem as palavras, era para vocês escreverem aqui as palavras e aqui do outro lado o significado. E aí entra a última atividade sobre o nosso hino nacional, que eu queria que vocês marcassem a ordem dos desenhos, tá bom? Os desenhos, eles representam, cada desenho representa uma estrofe aqui do nosso hino nacional, da segunda parte do hino nacional, então é só essa parte aqui. E aí,
A primeira estrofe tá falando aqui, deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Então a gente procura qual desses bonequinhos aqui tá deitado. Aqui a menininha deitada. Ela tá deitada e aí olhando ali pro solo, ali ouvindo. Então a primeira estrofe é essa menininha aqui que tá deitada, tá bom? Que seria deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. A segunda estrofe, do que a terra mais garrida, do que a terra mais enfeitada, os teus risonhos, lindos campos têm mais flores, os nossos bosques têm mais vida e nossa vida nossa vida no teu seio mais amores. Então a gente procura aqui o bosque. Tem uma menininha aqui em cima, ó. Tá vendo que ela tá passeando num bosque? E aí tem um monte de flores, os animaizinhos. Então, essa segunda estrofe é essa daqui. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Aqui, ó. A nossa pátria amada, idolatrada, salve, salve. Ela aqui, ó. Na frente da bandeira do Brasil aqui, representando a nossa pátria amada. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Aqui, ó. Quem que tá segurando a bandeira? Ela aqui tá na frente da bandeira e eles aqui estão na frente da bandeira. Agora, esse menininho aqui tá segurando a bandeira. Lembra que o lábaro é a bandeira que ostenta, que mostra estrelado. Então, ele tá o quê? Segurando a bandeira aqui. Ele tá mostrando a nossa bandeira estrelada. Mas se ex da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Então, se a gente erguer a nossa clava forte, vão ver que a gente não foge à luta. Então, quem que tá aqui pronto para ir à luta? Nesse quadrinho aqui, ó. Eles estão prontos para ir à luta. Aí, terra adorada, dentre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E aí, por último, a nossa pátria amada, Brasil, que aqui, ó, no mundo todo aqui, e aqui a nossa pátria amada e a nossa... seria representando uma mãe, que o Brasil seria a mãe gentil do povo. Porque no Brasil nós temos fartura de água, no Brasil a gente tem fartura de comida. Eu sei que ainda tem muita desigualdade, mas aqui no Brasil tudo que a gente planta nasce. E não são todos os países que têm tudo isso, principalmente água. Então, por isso que fala que o Brasil é uma terra que é uma mãe gentil, tá bom? E é isso. Vou só repetir a ordem aqui. Ficou então número 3, número 2, número 5, número 4, número 1 e número 6. E acabamos o nosso hino nacional. E aí, por hoje é só. Um beijo. Tchau.